Olá, sejam muito bem-vindos. Paz para todos. Mais uma vez, Pastor Marcos Moreira trazendo um resumo do sermão para vocês. Hoje um sermão com o título Soldados de Cristo, baseado em 2 Timóteo, no seu capítulo 2. Bastante interessante. E esta é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Como sempre, peço para vocês, por favor, se puderem, deixem seu like, seu joinha, faça sua inscrição, sinalize para receber novas mensagens, compartilhe também este vídeo com outras pessoas. Pois bem, soldados de Cristo. E às vezes a gente tem até receio de falar essa palavra soldado, né? Porque tem havido um certo movimento em nosso país e que não tem agradado a todos, obviamente, né? Algumas pessoas que se movimentam e fazem coisas que não agradam a todos. Isso existe na realidade em muitos lugares e o nosso país chamado Brasil não estaria livre de certas coisas. Mas eu quero colocar bem tranquilo para vocês, soldado de Cristo, a gente tem que olhar principalmente para o segundo termo, Cristo Jesus, que eu entendo que Cristo, quando Ele guia, quando Ele está no meio de um projeto, a gente pode confiar. É exatamente essa a intenção. Pois bem, soldado de Cristo, foi quando Paulo falou com Timóteo sobre o pregar o Evangelho. Ele falou com ele que, Timóteo, atue dessa e dessa forma como um soldado de Cristo. Foi Paulo que deu esse título, que é bastante interessante. No meio militar, me permitam falar assim, no meio militar nós temos que um soldado ele tem que ser disciplinado. Disciplinado no sentido assim, ele tem que seguir aquilo que está nas ordenanças, nas regras, tem que agir conforme a maneira correta de agir. Então, quando Paulo chama Timóteo como soldado de Cristo, ele quis dizer assim para Timóteo: Timóteo, você está aí para pregar o Evangelho, você está para pregar as boas novas em Cristo Jesus. Atue nessa forma, não saia dos eixos da pregação, funciona adequadamente, faça e cumpra a sua missão, pregue o Evangelho, não tenha medo, como um bom soldado, não tenha medo, não tenha receio, seja corajoso, seja intrépido. Então isso são essas características de um soldado que nós desejamos também para o título desse sermão. Que um soldado de Cristo, seguindo os ensinamentos de Paulo, que ele deu para Timóteo nesta carta, essa ideia de que um soldado que não tenha medo de fazer as coisas. E é uma ideia boa, a ideia de você ser um soldado na pregação do Evangelho, de não ter medo de fazer com que as coisas funcionem. Um bom soldado, ele leva adiante a missão que ele tem que cumprir. Ele não fica com receio de acontecer alguma coisa com ele. Ele não tem aquela coragem, aquele movimento de fazer aquilo que é necessário fazer para que se cumpra a sua missão. Sabemos que é assim. E temos, né, nesta ideia de Paulo, é isso que ele queria também do seu discípulo e também soldado de Cristo, Timóteo. E ao falar isso com Timóteo, ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, o Evangelho precisa ir adiante. Ele precisa sair dos lugares quietos para ir se espalhar pelos campos que estão adiante de nós. Nessa conexão de soldado com o pregador do Evangelho, e o soldado tem também os campos de batalha, nós sabemos disso, tem os campos onde ele vai para realizar a sua missão, e também Paulo usou um pouco essa comparação. Então o Evangelho não é para ficar quieto no lugar, o Evangelho precisa ser levado para os campos, e esses campos de batalha, eu vou botar entre aspas, porque na verdade não é uma guerra, é uma ministração, é uma mensagem que precisa ser levada. Então nesses campos de batalha, de levar a mensagem, era para que Timóteo se movimentasse nesse sentido, não tivesse receio de se movimentar e ir lá e combater esse combate que era a pregação do Evangelho, levar a palavra a outras pessoas, multiplicar essa palavra, fazer com que ela saísse dos lugares e fosse para adiante. Se nós pudéssemos fazer uma comparação, seria que as mensagens que estão dentro de um quartel não fiquem lá presas, trancafiadas, mas elas saem de lá e sejam levadas a público, no sentido de seja mostrado para o povo o que é que precisa ser mostrado para o povo.
Então o Evangelho precisava ser mostrado para as pessoas, para dizer exatamente o que é o Evangelho, não ficar escondido de forma alguma, mas mostrar o que é a realidade daquela missão, daquela mensagem a ser levada. E aí é isso que o Timóteo precisava levar às outras pessoas, uma mensagem clara do Evangelho, para que ela alcançasse aquelas vidas, tocasse aquelas vidas. O soldado que vai para a batalha, ele não tem que temer nada. Ele sabe que às vezes pode ter um revés. Ele pode chegar com a missão para ser realizada numa cidade, e ir lá e não ser bem recebido, né? A mensagem não chegar como ele quer, não tocar o coração das pessoas como ele deseja. Isso também faz parte da missão. Às vezes o soldado não realiza a missão completamente, ele tem que voltar para receber mais treinamento, para receber mais da palavra. Aí agora falando mesmo do Evangelho, receber mais da palavra que é o Evangelho de Deus, para retornar novamente, falar de uma outra forma, levar, porque essa é a batalha que nós podemos dizer, a batalha da paz, não batalha de guerra. E essa guerra não é guerra de carne, mas a guerra no reino espiritual, como uma outra mensagem que eu falei para vocês. O que nós combatemos, não existe um combate de armas, mas a nossa arma é a palavra de Deus para ser ministrada ao coração das pessoas, para que as pessoas compreendam o que é a palavra, que elas interessem em mudar o seu comportamento, para que também elas cresçam espiritualmente e se tornem novos soldados de Cristo, para também levar o Evangelho para outras pessoas. Este é a intenção do soldado de Cristo que leva a pregação para o campo de batalha, que é a batalha no reino espiritual, para que a mensagem de Cristo Jesus, a transformadora mensagem de Cristo Jesus, chegue a muitas pessoas. Essa, na realidade, é o propósito. E esse é o tipo de formação de soldado de Cristo que nós desejamos como pregadores do Evangelho. E ao pregar este Evangelho, nós temos que entender que, embora sejamos soldados de Cristo, o nosso general é Ele, Cristo Jesus. O general que nos comanda, o general que nos direciona, que nos comissiona, que nos dá este ministério é Cristo Jesus. E quando vamos para a batalha, sabemos que teremos também vitórias, e muitas vitórias. Dentro dessas vitórias, um bom soldado, quando ele leva a mensagem, se ele obtém vitória, ele pode ser condecorado. No meio militar não tem a condecoração, não tem aquelas coisinhas que são as condecorações. Também no meio evangélico você recebe condecorações. E essa condecoração a gente chama de um galardão no reino dos céus, que as pessoas vão receber por pregar o Evangelho. Então são coisas boas, são condecorações, não aqui no reino físico, mas condecorações no reino espiritual, que os soldados de Cristo receberão com certeza. Cada vitória que você alcança num bairro, na casa dos seus vizinhos, numa outra cidade que você visita e prega o Evangelho, outro estado, uma outra nação, cada lugar que você vai você obtém vitória, e a vitória vem às vezes com sacrifício. Você às vezes não é bem recebido, falamos sobre isso também em mensagens anteriores, que a pessoa quer pregar o Evangelho de coração aberto, com amor no coração, chega num lugar e não é bem recebido. E a gente, aí eu falo que nós, os pregadores, os evangelistas, temos que entender que nem todos vão compreender de imediato o que é, que mensagem é essa, que salvação é essa, que transformação é essa. E a gente tem que também ter essa paciência, essa compreensão de que o outro lado, se ele não entender a mensagem, não vai adiantar. E não adianta você querer forçar a mensagem, porque o Evangelho não é força, o Evangelho é transformação, toque do Espírito Santo de Deus, para que a pessoa compreenda a mensagem corretamente e, entendendo a mensagem, ela diga assim: entende, esse negócio é interessante, deixa eu ler também essa Bíblia, deixa eu me informar com isso, deixa eu perguntar ao pastor, ao evangelista, como é que funciona isso, se isso realmente é bom para o meu coração. E ela vai entender que o coração dela é transformado pela mensagem de Cristo Jesus, e a transformação que entra nele faz ele também um soldado de Cristo, e ele também vai querer mandar essa mensagem a outras pessoas, porque é bom. Não é porque é mensagem, não é porque a igreja A, B ou C, não é porque o pastor mandou, é porque o pastor principal, o general nosso Cristo Jesus, nos disse, comissionou, nos deu essa comissão, nos deu essa missão a ser realizada, que é a pregação do Evangelho por todos os lugares, e de pregar o Evangelho em todas as nações, em todos os lugares.
Esta é a nossa missão. E o bom soldado, ele realiza a missão, ele realiza aquilo que tem que ser realizado. Vai para a batalha, sofre um bocadinho às vezes, ou um bocadão às vezes, mas vai lá e realiza. E ele pode ter e obter esse galardão que são as vitórias, as condecorações. E ele também tem que entender, aquele que é liderado e é um bom soldado de Cristo, ele vai entender também que aquele que lidera ele aqui no reino da terra mesmo, né? O seu pastor, o seu líder, o líder evangelista, o missionário líder, não importa qual seja o nome, apóstolo, dão tantos nomes, bispo, não importa qual seja o nome, mas o líder dele se comissionou ele adequadamente, lhe ensinou para ele a palavra, e ele soube pregar a palavra, e ele obteve sucesso. Ele tem que lembrar que tem que honrar o líder, assim como nós temos que nos lembrar de honrar a Cristo Jesus por nos ter ensinado este evangelho para a gente pregar para outras pessoas, pregar em outros lugares. Soldado de Cristo é isso. Me perdoe, eu comentei um pouquinho a questão, porque a questão militar às vezes ela não é bem recebida em todos os lugares, mas a gente precisa entender que o militar também, ele é regido por regras rígidas, ele é regido, ele tem informações, ele tem uma formação que o direciona a fazer certas coisas. Mas o que nós queremos dizer é que esse soldado comissionado por Cristo Jesus, ele tem que voltar à origem que é Cristo Jesus. Assim como um soldado militar tem que voltar à origem que são as leis que regem a sua forma de agir diante dos cidadãos. Assim como nós pregamos o evangelho diante das pessoas, o militar ele tem que mostrar o que ele faz diante dos cidadãos, a quem ele deve respeito. Assim como nós também, que somos pregadores do evangelho, temos que respeitar as pessoas, que não adianta querer impor a pregação do evangelho, assim como também não adianta querer impor a disciplina militar sobre os civis. Não é assim, tem que ter um relacionamento. Nós também, como pregadores, temos que ter um bom relacionamento para levar a mensagem de forma pacífica, de forma tranquila, principalmente a mensagem de Deus, com certeza de forma tranquila. E é esta a minha mensagem para vocês hoje. Eu desejo que vocês tenham entendido a mensagem. Qualquer dificuldade, qualquer problema, se algo que eu falei não agradou, pelo amor de Deus, não se zanguem comigo. Coloque um comentário debaixo desse vídeo, mencione para mim. Se eu falei alguma coisa, com certeza vocês vão me ouvir dizer assim, me perdoa por isso. Se for o caso, a gente refaz o vídeo, edita o vídeo se alguma palavra foi equivocada. Não é o desejo do nosso coração atrapalhar a vida de ninguém. Queremos sim que as pessoas cresçam espiritualmente. Esse é o cerne da nossa mensagem. Mais uma vez, agradecer a vocês pela audiência, pela paciência. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, sinalize, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo.